Salve, salve, escultores e aspirantes! Nossa, parece que o pessoal começou a fazer escultura, mas depois quando chegou na hora da pintura, deu aquela azedada na marmita, como é que se diz? Você já teve dificuldades aí na hora de fazer suas pinturas? Já tentou e retentou umas 1000 vezes e deu ruim? Ficou parecendo aí que a sua escultura foi pintada por um moleque de 5 anos de idade? Enfim, pessoal, isso é muito comum e por conta disso eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês numa das primeiras coisas que você precisa saber na hora de fazer suas pinturas, que é qual tipo de tinta você utiliza no seu aerógrafo, pessoal. Por isso, nesse vídeo, eu vou dar 4 super dicas para você saber quais tintas que você precisa utilizar no seu aerógrafo. Beleza, pessoal? Isso porque muita gente não sabe como é que faz pintura. Muita gente já quebrou a cabeça 1000 vezes tentando fazer pintura e acabou destruindo a sua escultura. Não tem outra palavra para descrever isso. Uma modelagem bem feita pode ser destruída por uma pintura mal feita. Isso acontece principalmente se você faz de forma intuitiva as coisas, pessoal. Então aqui nesse vídeo você vai aprender como que você seleciona as melhores tintas para você utilizar no seu aerógrafo. Se você inclusive é novo nesse canal, pessoal, curta e compartilhe, se inscreva, ative o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e compartilhe com todos os seus amigos que você sabe que está quebrando a cabeça ali tentando fazer suas pinturas ou que quer começar a fazer escultura, quer começar a pintar suas esculturas, mas não sabe nem por onde partir. Beleza, pessoal? E o que eu vou falar aqui hoje é apenas assim um pouquinho, a pontinha do iceberg do conteúdo exclusivo do curso de pintura dentro da Academia de Escultura do Master, pessoal. A minha Academia de Escultura, que é a única Academia de Escultura de toda a América Latina. É isso aí, pessoal, com mais de 250 aulas. É a Academia de Escultura que foi feita para você desbloquear tudo sobre escultura e se tornar um verdadeiro mestre da escultura totalmente do zero, pessoal. Pintura parece uma coisa impossível, uma coisa muito difícil, um verdadeiro tabu para muito escultor. Lá nas aulas do curso é onde eu mostro para você como que não é tão complicado assim como parece. Na verdade é muito mais fácil. Basta você não começar logo desde o comecinho de tudo achando coisas. O pior de tudo, pessoal, é achar que sabe coisa ou então entrar na intuição. O campo da intuição é muito perigoso. E uma intuição muito forte é o seguinte, o pessoal pensa que é só fazer isso aqui, ó. Você pega o potinho, abre o potinho, aí você tem um pincel, molha com a tinta e sai pintando. Velho, você não vai fazer isso mais nunca. Se você fizer isso, a chance de ficar uma porcaria é muito grande. Inclusive, aqui eu até peguei sem querer uma tinta brilhante. Eu até vou comentar um pouco mais sobre isso. Já estaria errado, não só por fazer isso que eu falei, que abrir o potinho e sair pintando na louca, mas só pelo fato de começar com uma tinta brilhante, não sei não, já teria aí mais um problema. Isso já me dá um bom start aqui para falar da primeira dica, que é o seguinte: toda pintura requer um preparo, toda tinta requer um preparo. Se você sair pegando a tinta e colocando a tinta como ela está no potinho dentro do seu aerógrafo, ele nem vai soltar nada para começo de conversa, porque ela tem um aspecto cremoso, pastoso, né? Ó. Essa aqui, inclusive, acho que ela já está até meio velha, né? Ela está pastosa até demais. O ideal é que as tintas sempre estejam bem diluídas, né? Bem líquidas, olha só. Ou então, na verdade, assim, como eu gosto de dizer, qual que é o ponto certo da diluição? O ponto certo é do leitoso para o líquido, é um meio termo ali entre os dois. Mas dependendo do que eu quero, do efeito que eu quero, eu deixo mais leitoso, ora mais líquido, né? Você precisa ficar caminhando e tendo um feeling entre essas duas coisas. Principalmente quando você quer fazer uma pintura de cobertura, uma área extensa, é interessante pensar que precisa ser mais líquida. Às vezes quando é uma coisa mais focada, ela pode estar indo mais para o leitoso, né? O aspecto leitoso. E por aí vai. Mas nunca pega, abre um potinho e coloca a tinta, seja ela qual for, do jeito que ela já está no seu aerógrafo. Vai dar ruim, você vai entupir o seu aerógrafo antes de começar a fazer seu trabalho. Tava quase esquecendo. Nesse vídeo eu também vou falar sobre os diluentes de cada tinta. Como eu já comecei falando um pouco que tem que haver uma preparação, vamos para a nossa segunda dica, então, que já é sobre uma tinta mesmo, sobre a minha tinta favorita, que é a tinta acrílica. E por que ela é a tinta que eu mais gosto? Porque é a mais fácil de achar, você encontra em quase qualquer papelaria por todo o Brasil, pelo menos da Acrylex ou da Corfix.
Ah, Breno, mas você podia utilizar e mandar Winston e Newton, sei lá, umas acrílicas top de linha de outras marcas, umas marcas gringas aí. Não precisa de nada disso, pessoal. As marcas nacionais que a gente tem, essas duas que eu citei pelo menos, elas já são suficientes. E você paga baratinho nelas. Você vai encontrar diversos tipos de potinho, diversos tipos de acrílica, não muitos assim, mas é importante você saber distinguir. Ó, o pote mais comum é esse aqui, né? Você vai encontrar então a tinta acrílica nesses potezinhos. Eu gosto da tinta fosca, diferente da tinta brilhante que eu até comentei anteriormente. Por quê? A tinta brilhante ela já vai pressupor um tipo de efeito. É muito mais interessante você trabalhar o brilho depois nas suas pinturas e não já começar com tudo brilhante, senão pode ficar muito esquisito. Por isso, prefira sempre tinta fosca, viu? Agora sim, uma coisa interessante, você sempre vai precisar diluir, tá, pessoal? Seja esse potinho aqui, que ela vem mais pastosa mesmo, seja nesse segundo potinho. Esse segundo potinho mais compridinho aqui, a tinta já vem um pouco diluída. Na verdade, assim, se você chacoalhar assim, você até vai sentir ela bem mais líquida, só que ela ainda precisa de diluição, tá, pessoal? Não basta só você abrir e colocar no aerógrafo, senão vai entupir também, beleza? Inclusive, se você achar mais esse potinho comprido aqui, melhor para você, porque ela já está pré-diluída e já vai te ajudar muito nas suas pinturas. Então, falamos aí dos tipos de acrílica, não é? Agora, qual é o solvente que a gente utiliza? Basicamente, a acrílica, ela é diluída em água. Então, você pode diluir as suas acrílicas em água mesmo. Tem gente que gosta de usar, misturar um pouco aí com gasolina de posto, no caso, álcool de posto, na verdade. Eu acho que assim, para mim, até então, com água, fazendo uma boa diluição, uma boa mistura, deixando bem homogêneo, tem sido suficiente. Tem gente que também gosta de utilizar o próprio solvente, né? Que agora vem a diferença. O solvente e o diluente pode ser a mesma coisa? Pode. Em alguns casos vai ser o mesmo. Só que nesse caso, vamos dizer assim, a acrílica ela se dilui em água naturalmente. Você pode utilizar outras coisas, como eu comentei, tem o álcool de posto, né? Mas existe o solvente, algum solvente que vai te ajudar a diluir mais ou até a limpar o seu aerógrafo. O pessoal reclama muito de tinta acrílica, algumas pessoas que não conhecem muito sobre pintura e escultura reclamam sobre tinta acrílica porque falam, nossa, é difícil de limpar. É porque você deve estar limpando com água, cara. Você não vai limpar o seu aerógrafo só com água, senão você não vai limpar nunca. Você precisa usar pelo menos um solvente. E aí eu recomendo o próprio solvente aqui, ó, que você vai encontrar da própria Acrylex ou da Corfix também. Esse solvente, ele, vamos dizer assim, ele parece um thinner fraquinho, mas ele já é um solvente muito bom para atuar na acrílica. Se preciso, você pode usar thinner também, tá, pessoal? O pessoal que está aí sofrendo com aerógrafo entupido, muitas vezes é sujeira, e um bom thinner já pode resolver seu problema. E tinta acrílica também não é só a minha tinta favorita, também é de alguns colegas lá da Banpresto que eu conheci no BWFC de 2017. Alguns pintores japoneses lá da Bandai Banpresto, eles utilizam apenas tinta acrílica para fazer os protótipos. E não só da Bandai, mas também de tantas outras marcas, como a Iron Studios, a própria Sideshow. É claro que assim, muitos desses pintores, caras que só fazem pinturas, os caras são mega profissionais de pintura das maiores empresas de colecionáveis do mundo. Eles utilizam principalmente a acrílica. E não só acrílica, utilizam para algumas outras coisas, outras tintas que eu vou citar aqui no vídeo. Porém, é unânime em dizer que a acrílica é a mais fácil de manusear e é a que você consegue manipular alguns efeitos sem ter tantas dificuldades, não é? Eu gosto bastante, esses caras gostam bastante, pessoal, profissionais de verdade. Se vocês veem alguém falando mal de tinta acrílica, que é ruim, que não tem efeito legal, que isso, que aquilo, é provavelmente porque essa pessoa não sabe nada de pintura, tá bom? Principalmente assim, se a pessoa reclamar que dá problema na hora de usar o aerógrafo e tudo mais, é porque também ela talvez não saiba diluir a tinta o suficiente. Novamente, você precisa fazer as coisas de forma a saber o que você está fazendo, não de forma intuitiva. Por quê? Se você fizer de forma intuitiva, você vai acabar zoando seu aerógrafo, zoando a pintura, como muitas vezes pode acontecer. A minha terceira dica para vocês é a tinta automotiva ou tinta PU automotiva, não é? Tintas PU, elas são à base de poliuretano, isso quer dizer que elas já são altamente resistentes à abrasão, não é? E também à ação do tempo, à chuva, enfim. Elas têm também um brilho natural, isso vai ser muito importante comentar aqui com vocês. Essas tintas, pessoal, eu gosto muito de utilizar elas para fazer justamente esses tipos de efeitos mais cromados, como uma armadura do Homem de Ferro, por exemplo, ou até uma armadura de um Cavaleiro do Zodíaco, dependendo. E assim,
Novamente, a gente não utiliza só um tipo de tinta. Quem gosta muito de utilizar tinta automotiva é quem faz modelismo, por exemplo, não é? Quem pinta aí aeromodelismo, dioramas, enfim. Mas nós que fazemos pintura de colecionáveis, utilizamos essas tintas muitas vezes até para fazer algum complemento. O bacana da tinta PU é que ela seca muito rápido, então ela pode te dar mais agilidade. Mas, novamente, pessoal, ela requer um preparo dependendo do que você for, da superfície que você for trabalhar, e o diluente dela não vai ser o mesmo desse aqui. Inclusive, para quem tenta diluir a tinta acrílica em outros diluentes, você vê que com o thinner ela até dá certo e tudo mais, com esse próprio solvente. Agora, a tinta automotiva, ela precisa ser diluída num solvente mais power, né? Por isso a gente tem aqui o thinner. O thinner, ele é o diluente e o próprio solvente da tinta automotiva, né? É justamente com esse material que você vai limpar seu aerógrafo e que você vai diluir um pouco mais a sua tinta automotiva. Eu gosto bastante dessas tintas que já vêm nessas bisnaguinhas, elas já vêm bem diluídas, mas novamente você precisa diluir um pouquinho mais com o thinner, né? E vem em diversas cores, inclusive. É claro que tinta automotiva você encontra em diversas marcas, né? Eu tenho aqui esses kitzinhos aqui que foram emprestados de um amigo, mas o bacana é depois de um tempo você criar as próprias misturas e salvar as próprias tonalidades que você mais gosta. Às vezes é bacana você deixar um kit de potinho, seja lá de qual tipo de cor, de qual tipo de tinta, aliás, que você vai utilizar, ali à sua disposição tintas que você mesmo encontrou um tom. Antes da última dica, eu quero dar uma dica bônus do que você não deve fazer. Pessoal, não utilizem bisnagas. O que são bisnagas? É isso aqui, ó. Bisnagas, bisnagas de tinta acrílica no caso, elas foram feitas para quem vai fazer alguma pintura em tela. Eu já fiz muito tempo pintura em tela e a gente utiliza essas bisnagas de tinta, né? Elas são concentradas, né? Então elas vão ser mais pastosas que essas de potinho. E elas têm algum tipo de químico, que eu não vou saber dizer ao certo, que é justamente próprio para você fixar numa tela. E assim, digamos que não é que ela não serve para pintar uma escultura. A questão é que na hora de você tentar diluir ela, você vai ter muita dificuldade e ela tem essa questão de se impregnar até demais. Então, ela vira uma espécie de plástico com facilidade. Eu não curto muito diluir tintas direto dessas bisnagas. Já fiz um pouco, né? Você pode utilizar esse tipo de coisa, esse tipo de bisnaga, para você fazer alguma coisa com um pincel. Uma coisinha pequena, um detalhe ou outro, aí é muito bacana. Mas para você diluir bastante volume num aerógrafo, não é recomendável. E a quarta e última dica são as tintas vinílicas, pessoal. As tintas vinílicas, elas são muito utilizadas no ramo de brinquedos. Brinquedos mesmo, né? Você já lembra de algum brinquedo que você teve, que você brincou pra caramba, sei lá, algum bonequinho que você ficou batendo, ou para as meninas que brincavam de Barbie, aquela Barbie que você ficou arrastando pra tudo quanto é lado, e ela parece que a cor não saía de jeito nenhum. Pô, aqueles brinquedos, eles foram feitos com tinta vinílica, foram pintados com tinta vinílica, que são feitos para resistir muito mesmo, até mais do que as automotivas, na minha opinião. E, no caso, elas não são tão fáceis de encontrar, tá, pessoal? Você até encontra, até fora, né, importando, você encontra com mais facilidade, né? E qual o diluente que você usa? Existe um diluente próprio que é o diluente vinílico, né? Mas assim, eu já vi gente dizendo que dá pra diluir com o próprio thinner. Eu nunca fiz muitos testes com vinílica, porque como eu disse, eu gosto bastante de acrílica e as automotivas também complementam um pouco do que eu preciso fazer. Eu nunca tive a necessidade de usar tanto vinílica assim. Mas assim, para os curiosos aí de plantão, vale a pena tentar se aventurar aí nesse mundo de outras tintas mais. Na verdade, tem muitas outras tintas que a gente pode falar, pessoal, então fica aí também para um próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários quais outras dúvidas de pintura vocês têm. É sempre um prazer falar de escultura e de pintura com vocês, pessoal. Então, agradeço quem ficou até o vídeo. Até uma próxima. Como sempre, avante, escultores!